Bom dia! Iremos agora apresentar sobre o laudo pericial como documento para tomada de decisões. Os integrantes do grupo são Ariane Lígia Botelho Magalhães, Daniele Rainha de Souza, Gabriele Rainha de Souza, Henrique Jordão Silva Pavan, Luiz Eduarda Calderari Barros dos Santos e Rafael Spatuzzi. E tivemos como professores orientadores Eliezer de Araújo e José Luiz Tomás. Os tópicos trabalhados nessa apresentação são introdução, problema ou pertinência, relevância, viabilidade, delimitação ou refinamento do tema, metodologia, justificativa, hipóteses, objetivos e bibliografia. A perícia contábil se trata de uma atividade técnica de caráter social, com grande importância para esclarecimentos judiciais. O trabalho especializado para a geração de evidências implica em sua própria metodologia, juntamente com a necessidade de aplicação de tecnologia e conhecimentos científicos de contabilidade. Isso acontece com a realização de pesquisas e exames por meio de procedimentos operacionais especializados. Para Ornelas, o laudo pericial contábil é a prova pericial sobre a qual as partes oferecerão seus comentários, aceitando ou criticando. Apesar de suma importância do laudo pericial contábil, o mesmo não tem poder de decisão. Exerce função de esclarecimento técnico e científico sobre conhecimentos contábeis específicos, por meio de uma exposição organizada e fundamentada dos estudos realizados. Nessa pesquisa, será discorrido sobre a necessidade e relevância do laudo pericial na descoberta e julgamento em casos de fraudes, analisando, dessa forma, a indispensabilidade de um laudo pericial justo e imparcial. É de conhecimento público as grandes fraudes contábeis, que ocorreram com enorme relevância social, política e econômica, e mantêm-se presentes ainda hoje. Logo, percebe-se a necessidade de um perito contábil para a descoberta e solução desses problemas. Portanto, será utilizado como base de pesquisa qual a relevância dos laudos nesses casos. Com isso, a situação problema do trabalho será: os laudos periciais são importantes para a tomada de decisão no descobrimento e julgamento de fraudes e erros contábeis? Relevância. A perícia contábil tem se tornado cada vez mais indispensável conforme a sociedade se moderniza, transformando o laudo pericial contábil numa peça importante, na qual o perito expressa sua opinião a respeito aos fatos a serem apurados. Com o surgimento constante de novas empresas, o laudo feito pela perícia contábil passou a ser de extrema importância, pois, além de demonstrar a situação financeira da empresa com todas as minudências, o que ajuda na tomada de decisão por parte dos empresários, ele também serve de evidência em processos jurídicos, sendo necessário para a defesa e também para a tomada de decisão dos juízes, incluindo nos casos de fraude. Mediante a todas essas necessidades, o profissional perito contábil precisa ser visto como um comunicador de informações essenciais à tomada de decisão, pois a habilidade em avaliar fatos passados, perceber os presentes e predizer eventos futuros pode ser compreendido como fator preponderante ao sucesso empresarial. Por isso, queremos destacar que o presente trabalho será de grande importância ao esclarecer a necessidade do laudo pericial contábil atualmente, principalmente em casos de fraude. Viabilidade. O uso adequado do laudo pericial só é possível quando a imparcialidade e a riqueza de detalhes contábeis estão contidas no documento. Essas características estão presentes no laudo quando este é feito por um perito devidamente qualificado. Com a formação deste documento, é possível a análise de inúmeros processos ou desvios empresariais. Refinamento. O presente trabalho de pesquisa irá abordar a área da perícia contábil, mais especificamente a materialização do trabalho deste profissional, o laudo pericial contábil, procurando assim entender qual a funcionalidade e o papel desempenhado pelo laudo para o descobrimento e julgamento de possíveis casos de fraudes e corrupções. Metodologia. Metodologia é o caminho que permitirá o alcance dos objetivos da pesquisa, transformando-se numa atividade importante para esclarecimento dos fatos processuais, onde aplicaremos conhecimentos científicos da contabilidade através de estudos a serem realizados. O método a será utilizado para a realização da pesquisa será o exploratório,
utilizando técnicas como a coleta de dados, entrevistas e análise de documentos. Portanto, a pesquisa em questão terá como objetivo principal analisar o laudo pericial como documento na tomada de decisões jurídicas. O trabalho será desenvolvido a partir de livros técnicos de contabilidade e perícia contábil, artigos e pesquisas através de questionários para o melhor embasamento de dados estatísticos. Provas como documento. Justificativa. A perícia contábil é uma das áreas mais necessárias da contabilidade. O laudo gerado é um meio no qual pessoas jurídicas e físicas têm direito às defesas ou soluções de problemas das mais variadas situações, em esferas judiciais, extrajudiciais e arbitrais. Ao analisar a essencialidade da perícia contábil e a quantidade de casos de fraudes e corrupções que são solucionados de forma justas e imparciais com auxílio dessa área, a pesquisa tem, portanto, como foco compreender e esclarecer a indispensabilidade dos laudos na apresentação de provas como documento. Hipótese. Sim, é de suma importância os laudos periciais no descobrimento e decisões sobre fraudes e erros contábeis, uma vez que há como finalidade esclarecer questões das quais não são de competência do juiz. O próprio juiz irá deferir e escolher o perito responsável e as partes que formulam os quesitos e indicam os profissionais e seus assistentes capacitados para a verificação dos fatos e a elaboração do documento final. Objetivos. O objetivo geral consiste em identificar a essencialidade dos laudos periciais no descobrimento de fraudes e erros contábeis, a fim de esclarecer como se desenvolve o processo de elaboração do laudo pericial e a sua influência para a tomada de decisões. Entre os objetivos específicos estão a explicação de forma clara e objetiva o trabalho do perito e a materialização desse trabalho, no caso, o laudo pericial. A demonstração sobre as regras e bases que devem ser seguidas de acordo com os órgãos nacionais de contabilidade, compreender a necessidade de um laudo justo e imparcial, como é construído e quais as fontes são utilizadas pelo perito e o assistente, esclarecer como funciona, examinar processos para a elaboração do laudo e tomada de decisões, definir qual o perfil do profissional contábil que segue para a área da perícia e compreender suas funções, como é escolhido e solicitado e as exceções e particularidades sobre cada processo. Essas são as referências bibliográficas e esses são alguns dos livros utilizados para a pesquisa. 1 de contabilidade introdutória, 4 de perícia contábil e 2 de laudo pericial contábil. Essas são as referências webgráficas. Dentro de inúmeros sites que utilizamos para a pesquisa, esses são alguns: CRC-CE, Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, CRC-SP, Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, e Contábeis. Gostaríamos de agradecer e dedicar este trabalho às seguintes pessoas e entidades: a ETEC Professor Camargo Aranha, seus professores, coordenadores e direção, por nos proporcionar seu conhecimento e dedicação. Aos nossos professores orientadores, por pontuar nossos erros e auxiliar-nos no caminho certo. Aos nossos colegas de turma, com os quais crescemos juntos nos conhecimentos contábeis. Aos nossos pais, por nos apoiar e se manterem firmes no caminho de nosso sucesso. E à banca, por nos conceder sua atenção. Obrigada a todos.